Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui estreando 5Cast, o canal oficial, podcast 5, aliás. É um projeto aí que foi pedido muito de vocês, nossos alunos, nossa audiência, né? Então vamos iniciar esse projeto, vamos começar o primeiro episódio da primeira temporada. Então eu, Léo, fundador do 5, serei o seu host. Junto comigo está Angélica, parceira do 5, conhece muito de mercado imobiliário, lançamento de produtos, sócia da Blue Market. Estaremos juntos nessa jornada aí, né, Angélica? E para começar, pessoal, a gente trouxe, eu tenho muito orgulho e felicidade de trazer um grande amigo, o Rodrigo Martins. Eu anotei alguns pontos aqui do currículo dele. Quase 30 anos de mercado imobiliário, né, Rodrigo? 20 anos de Rossi, 7 Plaenge, pai do João Pedro, da Marina e da Valentina e casado com a Joana. Prazer estar conosco aqui. Espero que seja um momento muito bacana. E a ideia aqui do 5Cast é que a gente traga pessoas que transformam o mercado, tem história para contar, né, Rodrigo? Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente quer começar aqui com uma pergunta filosófica para ti, tá? O que é incorporação imobiliária na tua vida, Rodrigo? Bom, primeiro, obrigado aí pela introdução, Léo. Na realidade, acho que já são mais de 30 anos, acho que você foi bonzinho, mas eu acho que a incorporação, no sentido mais literal, assim, onde acontece todo o empreendimento imobiliário, né? O processo de você adquirir um terreno, desenvolver o funding necessário para executar uma obra, planejar, fazer o projeto, enfim, transformar um terreno num produto final para o consumidor, né? Eu acho que essa é a definição básica, assim. A incorporação é você transformar a matéria-prima, que é o terreno, em habitação, no final das contas, passando por todo o ciclo. Mas acho que é uma indústria, né? A construção civil é uma indústria e a incorporação é o processo onde você entra com o terreno e sai com uma Sim. habitação final, lá, seja um condomínio de casas ou apartamentos, enfim. Rodrigo, a gente falou um pouquinho da trajetória, esses mais de 30 anos, né? Se puder resumir, como que chegou até esse estágio, Plaenge, como foi a Ross, conta pra gente aí pra turma saber. Então tá bom. Eu me formei nos anos 90 na Universidade Mackenzie em São Paulo, sou engenheiro civil. Comecei numa empresa que é a CBRE, que é uma empresa de consultoria multinacional que atua na área de desenvolvimento de consultoria imobiliária, né, para grandes multinacionais, né? E depois entrei no mundo de incorporação mesmo, resumindo, no final da década de 90 na Roça Residencial. Aí lá eu entrei e fiz um pouco de tudo. Entrei na época como coordenador de negócio, comprava terreno, desenvolvia projetos. Era uma época que o mercado estava vivendo uma crise de crédito imobiliário, uma das muitas, né? E quando eu entrei, a Rossi tinha recém-desenvolvido, no início dos anos 90, o Plano 100, que foi uma marca muito famosa, aí, que ela, no sentido de... A âncora principal dela era prescindir do SFH, que estava em crise. Então, era um sistema de autofinanciamento, onde tinha lá uma logística, não vou me alongar aqui, uma logística financeira, que propiciava você construir algumas torres simultaneamente, com prazos de entregas diferentes, e que, enfim, desde que houvesse demanda, e naquela época tinha demanda, você gerava o funding com a venda do próprio empreendimento, entregava defasado. Depois fiquei dentro da roça, fiquei mais de 20 anos, né? Aí passei por todas São Paulo? Eu fiquei em São Paulo durante 5 anos, depois vim para o Rio Grande do Sul para montar a roça residencial aqui, em Porto Alegre. Isso foi 2000. Fiquei 10 anos como diretor regional sul na Rossi, né? Daqui de Porto Alegre, a Rossi começou obviamente pequenininha, depois nós crescemos, dividimos liderança de mercado na época com uma outra grande empresa local. Daqui abri Curitiba e tivemos uma atuação pequena em Santa Catarina, em Curitiba uma atuação razoavelmente grande, né? Depois saí da Rossi, depois, enfim, fui diretor executivo da Rossi em São Paulo, atuando em todo o Brasil, fui co-CEO da empresa. E depois a Rossi passou por um processo de reestruturação, até hoje, os acionistas, enfim, entraram num outro ciclo. Eu deixei a companhia em 2017, fiquei um período fazendo algumas coisas pontuais e voltei para uma grande empresa no meio de 2019, né, onde eu fui
convidado pela Plaenge para estruturar a regional aqui em Porto Alegre, que estava começando. E estou desde então nisso, né? Já são quase 6 anos, 6 para 7 anos, agora vai fazer 7, sendo que os primeiros anos, literalmente estruturando, desenvolvendo projeto e operando mesmo. A Plaenge está desde 2021 aqui com o primeiro lançamento, né? Acho que a Plaenge, é importante dizer, ela é um grupo que tem 2 empresas, tem a Vanguard e a Plaenge propriamente dito. Tem outras, mas digamos as empresas mais conhecidas, né? É uma empresa de 56 anos, foi fundada em 1970, em Londrina. Ela é uma empresa que nasceu com o DNA de construtora. Ela fazia obras para a fábrica da Coca-Cola. O fundador da empresa, que é o seu Ézaro Fabian, ele foi convidado para participar de uma concorrência, de uma fábrica da Coca-Cola. E ele acabou construindo uma relação muito forte com eles, interferindo no projeto, enfim. O pessoal gostou bastante da maneira como ele, enfim, planejou e acabou ganhando a concorrência dessa primeira obra. E aí começou a Plaenge, construindo fábricas para a Coca-Cola. E fazendo um breve resumo assim, da história da empresa, né? Aí, uns anos depois, assim, entre o ciclo de uma fábrica, às vezes terminava uma fábrica e começar outra, nasceu a Plaenge Incorporadora, que era para usar a ociosidade da mão de obra entre uma fábrica e outra, né? Aí foram adquiridos os primeiros terrenos, enfim, e nasceu a Plaenge como incorporadora. E hoje nem existe mais esse braço da empreiteira de... Existe, nós fizemos algumas obras recentemente, né? Foi entregue, por exemplo, a sede do Sicredi em Maringá, a fábrica do Café Cacique no Espírito Santo. Pontual, mas hoje é pontual, né? O negócio da empresa de incorporação cresceu muito. E ao longo desse período, hoje é o principal negócio do grupo, né? A empresa está em várias praças, né? Eu gosto de seguir mais ou menos a ordem aqui para não me perder, mas ela começou em Londrina, depois foi para Cuiabá, Campo Grande, no Centro-Oeste, onde é muito forte também. Depois Curitiba, voltando para o Paraná, Maringá, também no Paraná, Joinville, e depois as 3 regionais mais novas que a gente fala, que são Campinas, Porto Alegre e São Paulo, que é a caçula, né? E nós temos uma operação Chile também, que deve ter hoje uns 14 anos, mais ou menos, posso estar errando aqui, um ano a mais, um ano a menos, que começou no sul do Chile, em Temuco, que fica a 600 quilômetros ao sul de Santiago, e arredores, é uma operação hoje consolidada, tem uma presença grande lá, e mais recentemente, há uns 4 anos, nós começamos a operar em Santiago, 3, 4 anos. Lá nós estamos desenvolvendo uma área nova que chama na cidade, é um centro empresarial, e tem uma área grande lá, a gente está desenvolvendo por etapas. E interessante que a Plaenge, todos esses anos, uma empresa familiar, ela não optou, né, não quis abrir capital. Então a gente sempre diz, não sei se é certo ou errado, né, Rodrigo, que ela é uma das maiores incorporadoras de capital fechado do Brasil, dado o volume aí que tem de obras, né? Creio que tenha sido uma decisão estratégica familiar em não querer abrir o capital pelo tamanho que ela é, né? Olha, como é uma empresa de capital fechado, isso é o que se diz, né? A gente não conhece os dados, mas se não é a maior, é uma das maiores, eu pessoalmente acho que é a maior. Mas é uma decisão dos acionistas, né, até então, de optarem por seguir com uma empresa de capital fechado. É uma empresa que vem funcionando muito bem assim, vem crescendo de maneira saudável, de maneira orgânica, tem uma governança própria que funciona muito bem há muito tempo. E não é fácil você operar em várias regiões do país, né? Um equilíbrio entre o que é regional, o que você pode ganhar com escala, com força de marca, mas é um desafio que a empresa vem saindo bem nesses anos, né? Legal. E Rodrigo, ainda falando da tua carreira, ao longo desses 30 anos, né, como tu disse, teve momentos marcantes que tu fez de incorporação, de projeto, coisas que te marcaram? Olha, eu acho que eu sou apaixonado pelo setor, né? Então eu acho que é um privilégio, assim, primeiro ficar tanto tempo fazendo, atuando na área, né? Mas eu acho que eu gosto muito de começar e de certa forma eu estou tendo a oportunidade de fazer isso de novo agora,
que é começar uma operação do zero, né? E eu tive a oportunidade, sempre com uma empresa grande por trás. Hoje eu brinquei, uma startup com estrutura. Mas quando a minha primeira passagem pelo Sul, eu montei junto, obviamente ninguém faz nada sozinho, né? Mas eu fui um dos responsáveis por estruturar a operação da companhia na época aqui. E agora, em 19, tive o privilégio de poder fazer a mesma coisa pela Plaenge, né? E então, literalmente, o primeiro empreendimento que a gente colocou na praça em 2021 foi da Vanguard, o IVE, que nós entregamos 3 anos depois, em 24, lá no Jardim Lindóia. E de lá para cá, uma série de empreendimentos. E, óbvio, e junto com os empreendimentos, a gente vai estruturando equipe, né, desenvolvendo pessoas, fazendo de novo, se integrando a rede de fornecedores locais. Então, eu acho muito bacana você começar uma operação, você vê nascer uma operação do zero e depois ver ela indo tomar forma, né? Tomando forma e vendo os empreendimentos acontecerem. E é meio jargão, mas eu acho que é um setor muito bacana porque ele mexe demais com a economia, gera muito emprego, mexe com uma cadeia enorme, né? Desde o que a gente está vendo aqui da parte de mídia, de marketing e o que é mais concreto mesmo, de obra, construção de mão de obra artesanal, toda a rede da indústria, do setor. Então, acho que é um setor que movimenta muita coisa. É um setor que tem uma rede de fornecedores de uma cadeia produtiva muito grande, assim, muito ampla. Sabe, Rodrigo, que o tema aqui desse episódio é estratégia para entrar em um novo mercado, uma nova região, né? Até por isso que tu está aqui com a gente. Inclusive é um tema que a nossa comunidade, o pessoal conversa e troca bastante, essa necessidade de entrar em novos mercados, como fazer, né, de forma estratégica. E já indo para um bloco mais estratégico aqui do nosso papo na tua opinião, assim, o que fez vocês escolherem o Rio Grande do Sul? Né? Eu sei que você tem coisas em Porto Alegre, no litoral, mas o que fez a Plaenge vir para cá? Isso é sempre assim um misto de um estudo de dados estatísticos de mercado e um pouco também do DNA assim, de atuação geográfica de cada grupo, né? A Plaenge é uma empresa originária do Sul, ela é há muito tempo a maior incorporadora do Sul, né? Isso dito, enfim, pelos estudos da Valor, da revista Amanhã, e não estava presente no Rio Grande do Sul, era o único estado que ela não estava ainda, né? Muito forte no Paraná, já com presença em Santa Catarina. Então, eu entendo que era um movimento natural da empresa por ter essa operação uma operação forte, não só no Sul, mas já bastante consolidada no Sul, de estar também no Rio Grande do Sul, né? Fora isso, assim, o Rio Grande do Sul é um mercado que há muitos anos, assim, ele tem uma força imobiliária muito grande. Não é um mercado fácil, justamente porque ele é um mercado consolidado, tem muitos players locais e sempre teve. Que operam, enfim, com competência, com volume. Então, é um mercado que sempre teve concorrência, mas, ao mesmo tempo, sempre foi um mercado que, com todas as dificuldades, é bastante resiliente, né? E aí com características diferentes da capital, Porto Alegre, do litoral, da serra. Mas é um mercado, digamos, ocupado, mas é um mercado que tem bastante força. Assim, a cultura, o gaúcho gosta muito do mercado imobiliário, né? Sim. Então, uma das perguntas que veio na nossa comunidade, quando a gente anunciou que você seria o nosso convidado, qual é a primeira pergunta estratégica que precisa ser respondida para uma incorporadora entrar em uma nova região? Não sei se existe essa primeira, mas talvez qual a mais importante, né? É difícil, assim, você saber qual é a pergunta, assim. Eu acho que primeiro você tem que saber o nicho que você se propõe a atuar, né? A construção civil é muito amplo, passando pelo Minha Casa Minha Vida, média renda, alta renda, luxo, super luxo, se é urbanismo, né, que é horizontal, se é vertical, enfim. Eu acho que você precisa entender um pouquinho qual é o seu objetivo, o tamanho do mercado, mas eu acho que o principal, assim, isso vale meio que para qualquer mercado, assim. Você tem que ter um projeto de longo prazo e de perpetuidade, assim. Nada acontece rápido no nosso negócio. O ciclo é longo, né? O ciclo do nosso negócio é assim, uma média 5 anos, assim, né? Entre você começar a estudar um negócio, comprar um terreno, aprovar o projeto, construir, entregar, registrar em corporação, entregar, receber, que é outro desafio depois, né? Quando você entrega
enfim, receber dos os clientes, ou quitarem, ou adquirir financiamento quando você recebe como incorporador. Então, é um ciclo longo. Então, uma empresa que está atuando numa praça há 5 anos, por exemplo, eu falei que a gente lançou o primeiro empreendimento em 21, nós estamos em 26, 5 anos. Nós estamos fechando o primeiro ciclo de entregas, ou seja, uma empresa de 5 anos é uma empresa nova ainda, né? Nós já fizemos muita coisa, acho que a gente tem uma exposição de marca relevante, um volume de empreendimento relevante, mas é uma empresa nova aqui, suportada, obviamente, por uma empresa de 56 anos com toda a estrutura. Mas na operação do Rio Grande do Sul somos uma empresa nova ainda. Então, assim, para não me perder aqui um pouquinho, eu acho que tem algumas perguntas, né? É saber onde se atuar, conhecer bem as características do mercado, quem são seus concorrentes, qual é a exigência do mercado, quais são as principais demandas do consumidor em relação à característica de produto, o que ele está acostumado ou não. E aí é um mix entre você interpretar o que existe no mercado e o que você pode trazer de novo, né? Nem sempre o melhor caminho é inovar em tudo, e nem sempre o melhor caminho é fazer tudo igual ao que está sendo feito, né? Então, aí é um equilíbrio. Mas eu diria que o segredo de uma operação ter sucesso é, depois de um tempo, ninguém lembrar mais se ela é de fora ou ela é de dentro. Você se inserir no mercado local, e depois de uns anos você passa a ser uma empresa local com a cabeça do mercado local. Eu acho que o nosso mercado é muito regional. E eu acredito que as empresas que dão certo no processo de expansão, elas pensam nisso e colocam foco na operação local. O grupo é muito assim. Todas as operações são descentralizadas, obviamente elas têm algumas áreas que são compartilhadas, né, onde tem sinergia, principalmente do ponto de vista onde a gente chama das funções de apoio, né, ou seja, que compartilham serviços para todas, que fornecem serviços para todas as regionais. Mas o negócio imobiliário, o coração da operação, ela é totalmente descentralizada. Cada uma dessas praças que eu comentei com vocês tem uma liderança local que vive o mercado no dia a dia, e é uma empresa local, tanto aqui como em Maringá, como em Campo Grande, como em Cuiabá. Cada uma tem transformar numa suas empresa peculiaridades. Local, que é um dos segredos. Eu sei que a Angélica tem uma pergunta que, pegando o gancho que falou de longo prazo, né? Eu acredito que a Plaenge... Quantos anos tem a Plaenge, Rodrigo? Desculpa. 56, foi fundada em 1970. Ela já viveu muitos ciclos de início, meio e fim dos empreendimentos. Você pega incorporadoras, vamos lá, pequenas e médias, elas acabam vivenciando esse ciclo de 5, 6 anos, muitas vezes tendo que reinvestir o resultado do negócio, e assim vai girando a máquina, né? Então, o longo prazo que a Plaenge viveu, eu acredito sim que ela possa ter vivido vários ciclos de realizar, né, todo o ciclo como um todo, inclusive o ciclo financeiro do negócio. Porque muitas incorporadoras de 10, 12, 15 anos ainda não conseguem o ciclo final, que é o ciclo financeiro de tu realizar umas distribuições de dividendos, etc, etc. Então, acho que ter esta visão que qualquer negócio, independente da região, é longo prazo, é importante na incorporação. A primeira coisa como é um setor que cada ciclo tem 5 anos, né? Acho que imediatismo não funciona. Imediatismo não funciona. É longo prazo. Outra coisa, é um setor que é de capital intensivo, ou seja, ele demanda muito caixa. O incorporador que não sabe disso está fadado ao insucesso, porque é um setor que demanda caixa, você precisa ser conservador, né? Nos bons momentos, às vezes nos bons ventos, demanda menos caixa, mas assim, como é um setor de ciclo longo e você vai viver uma empresa que tem vários anos, obviamente já passou por momentos de mercado favoráveis, desfavoráveis, né? Então, assim, primeiro, visão de longo prazo pressupõe saber que você vai ter os bons e maus momentos, né? E você ter equilíbrio nas duas situações, né? Não adianta, num momento de mercado, de economia favorável, você entrar num processo de crescimento desordenado, buscando alavancagem, que depois, uma hora a conta vai chegar, e muitas vezes quando a conta chega, o ciclo de mercado já virou, já mudou, e você não está num bom momento, você já assumiu os compromissos. Então, acho que primeiro, essa visão do longo prazo, ela é muito importante, né? Então, assim, as empresas que crescem com sucesso
crescem devagar e sempre, né? Eu particularmente, isso não tem uma receita de bolo, e tem outras empresas de sucesso com caminhos diferentes, mas eu particularmente acho que o equilíbrio é muito importante nesse setor, assim, você não se entusiasmar demais nos bons momentos e também não cair em depressão profunda nos momentos mais difíceis, porque é cíclico. Né? A gente está sempre olhando lá para frente. Claro. Mas essa pergunta que a gente ia fazer aqui, eu acho que o Rodrigo já respondeu, né? De ter mais ousadia ou disciplina, na verdade, planejamento, né? Inicialmente, e se não tiver disciplina, não consegue. Acho que já está respondida. A Plaenge tem planejamento no nome, né? Que é planejamento e planejamento, engenharia. Então, ela trabalha muito com planejamento. Sim, é tudo que é ação de longo prazo. Não quer dizer que resolva todos os problemas, mas ajuda bastante. Beleza. Vamos falar um pouquinho de concorrência de mercado aqui, né, Rodrigo? E o que pesou, vamos olhar Porto Alegre, o que pesou em termos de entrada aqui, né? Foi a localização, perfil, renda, concorrência, tradição, o que mais pegou na hora de vocês incorporar em Porto Alegre? Depois a gente fala um pouquinho das duas marcas que a Plaenge trabalha aqui. O fato de ter começado, eu falei um pouquinho que a decisão era uma consequência que a Plaenge queria estar presente nos 3 estados do Sul, e obviamente o Rio Grande do Sul é um estado importante, né? O fato de começar pela Vanguard foi o meio acaso, né? No meio de muito planejamento, sempre tem algum terreno que... Vanguard só explica para a turma o que então, é. A Vanguard é uma empresa focada no público mais jovem, né? Uma empresa que tem uma proposta mais de inovação, não é uma divisão por tamanho de apartamentos, enfim, mas naturalmente acaba focando em empreendimentos um pouco mais compactos, por focar no público mais jovem, né? Mas nós não estamos falando de baixo padrão ou alto perfil perfil do cliente. E a Plaenge focada mais no público já consolidado, das famílias já num estágio mais avançado de construção de patrimônio, enfim. E aí cada marca tem algumas características, né? Nem todo empreendimento da Plaenge é de 300 metros quadrados, enfim, tem apartamentos de diversos tamanhos, mas focado no público já, digamos que não é mais que não está começando a vida, né? A Vanguard, nós tínhamos um terreno ali que andou bem a negociação, no Jardim Lindóia. Quando eu entrei no grupo, esse terreno já existia, estava aliás, foi na fase final de negociação. E nós optamos por lá em colocar um produto com a marca da Vanguard, que foi o IVE. Então eu diria que o fato de ter começado pela Vanguard foi casuístico, uma vez escolhido o mercado de Porto Alegre. Foi o terreno que estava mais pronto, assim, e depois na sequência a gente veio com a Plaenge. O primeiro lançamento da Plaenge aí foi em setembro de 22, que foi o Orbitale que nós entregamos no ano passado. Tá lindo, inclusive. Nós entregamos em dezembro de 25. Só que aqui, né, Rodrigo, a gente tem marcas fortes, principalmente Porto Alegre, região, que é Cirela, Melnick, Cefel e outras, né? E entrar aqui, você sabia que iam competir com essa turma, que são gente grande, que já está há muito tempo e já tem uma fatia importante do mercado, né? Como trabalhar isso internamente no planejamento, na estratégia de vocês? Como competir com essa turma que já está há um tempo consolidada no mercado local? Eu acho que de maneira natural, pensando no longo prazo. A Plaenge não é uma empresa que tem assim, o objetivo de ser, em pouco tempo, a maior do mercado. O objetivo da Plaenge, assim, acho que o principal desejo dos acionistas, né, e a missão que eu tenho é de fazer a empresa relevante e saudável do ponto de vista dos indicadores de operação e, como consequência, pelo investimento que a gente tem, uma das maiores, mas principalmente das mais rentáveis assim, do mercado, o que por si só não é simples, né? Num mercado onde você tem competidores fortes. Mas não é um objetivo de curto prazo, né? Eu acho que não tem milagre, é um trabalho de você ir fazendo as coisas bem feitas ao longo do tempo e aos poucos você vai, obviamente, com capacidade de investimento e interpretando o mercado e atuando de maneira séria, você vai formando gente, vai desenvolvendo empreendimentos que vão de encontro à demanda local e é um processo natural assim, de você ir se tornando uma das empresas mais relevantes, né? No nosso caso, nós temos
uma central de vendas grande, né, que é, aliás, onde acontece toda a vida da nossa empresa, ali na lateral do Iguatemi. Isso também nos dá bastante visibilidade, nos dá ali uma casa de relacionamento com todo o mercado, né? A gente recebe lá muito de toda a rede das imobiliárias, enfim, ali é meio que é uma das nossas principais vitrines aqui, isso ajuda, né? Inclusive ali, Rodrigo, desculpa te cortar, Imagina. ali estão todos os decorados, né? E isso foi uma grande aposta. Fazer um lugar, para quem não sabe, fica na frente do Iguatemi, a localização é ótima em Porto Alegre, mas ter todos os decorados, ter uma central de vendas forte, acho que é a única hoje em Porto Alegre, né? Com esse perfil, todos os decorados no mesmo espaço. Foi uma bela aposta. Eu acho que sim, a gente acredita muito ali, não é, porque é mais do que uma loja de apartamentos, ali é a sede da empresa também, né? Então ali o cliente encontra não só os vendedores, mas quando ele precisa falar, resolver qualquer problema, enfim, tá todo mundo lá, né? Ali o escritório está lá, eu estou lá. Então, eu acho que sem dúvida nenhuma ajuda, é um ponto de fácil acesso, tem estacionamento para todo mundo, tem visibilidade. E lá a gente tem também um portfólio completo de empreendimentos, né? Então, muitas vezes alguém vai lá buscando um determinado empreendimento e acaba se interessando por outro, né? Tanto o cliente final como os corretores que levam os seus clientes lá. Que faz toda a diferença, né? Para o corretor também se sentir importante no processo e ter aonde levar, né, para conhecer a Plaenge. Ela é muito focada em atender o mercado, em atender as imobiliárias, em atender os corretores, né? É o foco principal. Nossa equipe toda é treinada para atender os corretores, o mercado. A gente investe muito no relacionamento, em dar confiança para eles, enfim. A gente acredita muito nessa relação de confiança com as imobiliárias. E a Central, sem dúvida, é um ponto forte que nos ajuda muito nisso. Tu, né, já trabalha bastante com experiência do cliente. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns eventos, lançamentos que a Plaenge fez ali nessa central. Acho que isso conta muito, né? No cliente estar lá, ele olhar. Poxa, tá falando de quantos metros quadrados ali, Rodrigo, sabe? Tem mais de 3 mil de área construída, entre escritório e tudo. Hoje nós temos 6 decorados lá, Léo. A gente, às vezes, até eu esqueço. Sempre tem coisa sendo feita lá, às vezes a gente nem ouve, assim, porque tem toda uma logística ali, é meio um estúdio, assim, eu brinco que guardadas as proporções, é quase um Projac-zinho ali. Sempre a gente está fazendo algum apartamento novo lá. Se pegar os empreendimentos de alto padrão da Plaenge, não tem como não ter decorado. Então, o cliente tá lá, ele sempre vai ser levado para ter essa experiência aí no decorado de vocês. E os negócios são fechados lá, né? São. A maioria? A grande maioria lá. Nem todos os empreendimentos são decorados, a grande maioria sim, obviamente os que têm uma escala menor e tal, eventualmente pode não ter, mas eu acredito que a despeito de toda a tecnologia e os meios digitais que a gente usa também, né? Claro. Todos eles, mas o decorado ainda é uma experiência que ajuda muito no mercado imobiliário. Assim, você tangibilizar o espaço, entender um pouquinho, o encantamento do decorado, ele mexe com a emoção, assim, das pessoas se enxergarem ali no seu apartamento, entenderem um pouquinho as dimensões, o que cabe, o que não cabe. Ainda mais em fase de pré-lançamento, lançamento, né? Poder fazer uma ligação, o corretor falar, eu tenho decorado, vim aqui visitar, sabe? Então isso facilita muito, com certeza. O decorado, na minha opinião, ele complementa as mídias digitais, assim, elas se complementam, não são concorrentes, assim, mas o decorado, na minha visão, é um instrumento muito forte de venda. Legal. Beleza. Rodrigo, vou fazer uma pergunta aqui. A gente falou um pouquinho de Cirela, Melnick, CFL. Eu vou bater uma tecla aqui, tá? Porque, na verdade, essas perguntas que a gente trouxe foram construídas pela nossa audiência. Quando um cliente já confia na marca local, né? Vou pegar um exemplo aqui, posso pegar Melnick e Cirela, que é as empresas que a gente tem mais conhecimento. O que fazer para ganhar confiança desse cliente na hora de vender ou até expor a marca? Não, eu acho que é um processo de trabalhar direito. Primeiro, as pessoas hoje têm muito acesso à informação. Então, a despeito de ser uma operação nova aqui, é óbvio que muita gente vai olhar quem é a Plaenge, quem é a Vanguard, qual é a história do grupo, né? E tanto vão olhar por si só, como quem está vendendo faz com que as pessoas vão buscar essas referências. Como é um grupo muito forte, muito sério principalmente, e trabalha há muito tempo, isso ajuda bastante. Digamos que a história pregressa do grupo ajuda bastante em transmitir credibilidade, né?
Mas, assim, o conhecimento local é um processo. É óbvio que quando você está começando, você não está no mesmo nível de aceitação do mercado das praças onde a gente está há 20, 30, 40 anos. Digo, tem praças que nós somos líderes de mercado absoluto e tem praças que nós estamos começando a operação, as praças mais novas. Elas têm dinâmicas de operação diferentes. Mas a forma de trabalhar é sempre a mesma, é trabalhar com seriedade, né? Problemas todo mundo tem, não existe uma incorporadora que eventualmente não vai ter um problema, enfim, o que vai mudar é a forma como ela vai resolver o problema, vai atuar na assistência técnica ou na correção de um problema. Nós somos um setor extremamente artesanal do ponto de vista de mão de obra, que vive um desafio grande, então eu acho que é trabalhando com verdade e com seriedade que você vai conquistando a confiança do mercado como um todo, né? Obviamente, desafios você vai enfrentar ao longo do processo, mas não é da noite para o dia. É uma construção. É o longo prazo. É o longo prazo. E você ter uma empresa séria que há muito tempo tem uma boa reputação, isso obviamente transmitir ajuda. Isso para o mercado, comunicar isso para o mercado. Né? E com o tempo você vai juntando a isso a percepção local, né? Legal. Deixa eu sair um pouco do escopo, a gente está falando dos bastidores ali. Tu comentou pra gente que esse mês foi um mês importante de vendas, que teve que sair um pouquinho fora da caixa, né? O que é essas ações, ou quais são essas ações, assim, Rodrigo, que isso é uma coisa bem prática para o nosso público aqui, que vocês fazem ou fizeram, que saíram fora da caixa e tiveram um resultado interessante em vendas, né? Porque o que pega na incorporação é venda, 100% respirar venda. Se quiser contar um case, alguma ação legal aí, bacana. Eu vou tentar, Léo, a gente vem nos últimos anos, né? O que eu digo, nosso mercado ele exige resiliência, né? E a gente vem passando nos últimos anos por um quadro de instabilidade econômica que gera, obviamente, uma série de dúvidas no consumidor final se é o momento de comprar ou não. Né? Falando um pouquinho aqui, particularmente do Rio Grande do Sul, a gente ainda agrega isso que a gente vem dia 24 do todo o problema que a gente teve com a enchente, né? Que obviamente deu uma traumatizada violenta no mercado, de certa forma quase todo mundo foi afetado ou no seu negócio ou em alguma coisa familiar, aeroporto fechado. E acho que aí o Estado deu uma demonstração de força, porque eu acho que o mercado voltou muito mais rápido do que eu particularmente achava que ia voltar. Acho que o Estado se superou de uma maneira impressionante assim, e a gente fala... Obviamente a gente fala, mas muito menos do que eu achei que a gente estaria falando do ponto de vista econômico, né, do que aconteceu em 24. Esse cenário que a gente vem vivendo de instabilidade política, de juro alto, tudo isso é um desafio constante. A gente tem que estar sempre tentando criar passar alguma confiança para o cliente, que é o momento para ele comprar e não aguardar, enfim. Então, primeiro você tem que ter bons produtos. Né? Quando você fala no cliente, acho que tem dois focos. Assim. Um é o investidor. O investidor, principalmente em Porto Alegre, ele está muito focado nos últimos anos nos apartamentos mais compactos. Né? E que nos últimos anos se lançou muito Eu até acho que vai dar um boom isso, não? Na verdade, ele teve um boom de lançamento e agora o desafio é separar o joio do trigo. Eu acho que não tem mais espaço para todos os compactos. Eu acho que continua tendo espaço, sim, para os empreendimentos que têm bons fundamentos. O que é localização prime para isso e que, de fato, o investimento faz sentido. Né? Mas eu acho que para os empreendimentos compactos que têm localização prime, que tem qualidade, enfim, eu acho que o investimento patrimonial ele sempre vai ser um bom negócio, né? Independente se ele vai produzir uma rentabilidade imediata ou não, no médio e longo prazo ele vai ser um bom negócio. Então, entrando um pouquinho, a gente lançou agora em dezembro e entramos no ano com o lançamento de um empreendimento de compactos junto com uma parceira nossa aqui, a TGD, lançamos o Shift, ali na 24 de outubro com Silva Jardim, assim. 184 unidades, quer dizer, não é um empreendimento muito grande para isso, para esse perfil de compactos. Uma localização assim estupenda para isso, foi super bem. Vendemos já praticamente 100%, estamos com 90% vendido. Esse é um case assim de você saber, mesmo no momento já onde você já tem uma oferta muito grande de compactos, o que roda, o que nos motivou a lançar, né? Ainda num ciclo já bastante, onde muitas empresas já atuaram de maneira muito forte, já colocando muitas unidades no mercado.
Localização muito boa, assim, acho que não tem o que falar. Produtinho redondo, né? E foi um sucesso. Né? Agora, provavelmente um empreendimento de compactos, numa região já não tão nobre ou muito grande, enfim, vai enfrentar mais dificuldade. Né? Falando um pouquinho do que você comentou agora recentemente. O cliente tem muita dúvida do momento de comprar. Ele ouve falar em taxa de juro alto, ao mesmo tempo, quando ele compra na planta, ele não vai financiar agora, só vai financiar lá na frente. Então, nós criamos aqui a gente chamou uma campanha do Janela 23, que começou, que nós abrimos em 23 de maio. Eu participei dela. Trabalhou. Janela 23. Janela 23, né? Período Que curto. tinha o objetivo de levar o mercado até a central para a gente mostrar o que nós tínhamos de oportunidade, assim, desde de lançamento, de empreendimento na planta, até algumas unidades prontas que nós tínhamos uma condição assim, fora da curva, de oportunidade, explicar um pouquinho das linhas de financiamento que a gente tinha para alguns produtos, que a despeito da gente ouvir muito que o juro está alto, a gente tem alguns produtos com alocação de recurso com taxa competitiva. Né? Enfim, é um momento que a gente tem que estar na frente do mercado e você tem que vender mesmo. É um momento que o mercado está comprador. Tem momentos que você pode ter uma atuação um pouquinho mais assim receptiva de esperar o mercado ir até você. Quando você está num cenário desse, você tem que estar o tempo inteiro provocando o mercado. Né? O que faz alguém sair da zona de conforto e tomar uma decisão de comprar um imóvel agora? Ele vê, olha, ou ele está buscando alguma coisa, ele vê, isso aqui é exatamente o que eu quero e agora acho que é o momento, porque depois justamente quando a economia crescer, o preço vai, quando a economia retomar, o preço pode não ser o mesmo, né? Ou é alguma coisa que pode até ter outros, mas imóvel não é commodity, né? Às vezes não é qualquer imóvel que serve para mim, serve aquele imóvel que eu quero, naquela localização, enfim. Mas você tem que estar o tempo inteiro provocando e chamando as pessoas e chamando a atenção. Né? Hoje eu acho que o incorporador, nesse momento que a gente vive, que ficar parado esperando, não vai vender, porque as pessoas estão em compasso de espera e esperando que alguma coisa vá acontecer. Né? Ou que o juro vai baixar, ou que a economia... Ele fica meio que paralisado vendo o que vai acontecer. E muitas vezes não é isso, às vezes tem muitas oportunidades nesse momento, né, e que você tem que escancarar e mostrar. Então acho que é isso, é tentar ler um pouquinho o que a situação de mercado e dentro disso você agir levando, enfim, aí é oferta de uma série de coisas, seja de um produto diferente que ninguém tem, ou seja de uma condição de venda específica. E a gente tem conseguido fazer isso, a gente foi muito bem nessa campanha. E aproveitando essa campanha, Rodrigo, levou o pessoal para lá, para dentro da Plaenge, né, da Janela 23. Tem algum detalhe do produto? Eu sei que são duas marcas bem diferentes, né, a Plaenge e a Vanguard, mas que algum detalhe específico para fechar, para comprar o empreendimento, alguma coisa que não está nem no folder, alguma coisa que é uma marca registrada da Plaenge ou da Vanguard? Olha, eu acho que a marca registrada, assim, é a gente ter realmente, a nossa equipe, ela conhece profundamente os empreendimentos. Assim, nossa equipe de vendas, ela dá um suporte muito bacana pro mercado. Né? A gente precisa e investe muito no relacionamento com as imobiliárias, porque elas têm o maior patrimônio que é o cliente final. Né? Sim. E muitas vezes, por atuarem com vários produtos e várias incorporadoras, é impossível para eles conhecerem no detalhe todos os empreendimentos, seja do ponto de vista de característica ou de condição de venda, enfim. E aí eu acho que essa combinação da gente abrir as portas para o mercado e ao mesmo tempo ter uma equipe super qualificada para atuar junto com as imobiliárias, eu acho que essa dobradinha funciona muito bem conosco, assim, da gente ter os nossos especialistas atuando junto com os imobiliários, com as imobiliárias que têm uma captação de grande volume e tem o suporte de quem conhece o produto. E no nosso caso específico, eu acho que é o fato da gente ter literalmente lá, desde compactos de 23 metros quadrados até apartamentos de 300, 350 metros quadrados. Então a gente atinge todos os públicos. Isso ajuda muito também. Tanto do ponto de vista do público, do consumidor final que compra para morar, como do investidor. Rodrigo, antes da gente entrar a gente separou um bloco aqui de produto e marketing. Uma das estratégias que vocês entraram aqui foi essas parcerias com empresas locais, né? Tu comentaste da TGD, da Maiojama. Isso também, de certa forma, é um diferencial para, vamos dizer assim, regionalizar
a empresa. Como que foi construído essa estratégia? Léo, até isso é mais local. A Plenge já fez parcerias, obviamente, uma empresa desse tamanho, com todo esse período de atuação. Mas hoje, no momento, a gente tem algumas parcerias, mas aqui em Porto Alegre, até no momento, aqui no Rio Grande do Sul, até que a gente tem no litoral também, elas estão mais concentradas aqui. Né? Elas têm perfis diferentes. A operação com a TGD, a gente está mais focado em empreendimentos de porte médio, onde a TGD traz bons negócios para nós, a gente analisa e, fazendo sentido, a gente entra com eles, a gente divide os papéis. A maioria, até então, a TGD construiu e nós fizemos todo o resto da operação, venda, marketing, financeiro, obviamente tudo acompanhando a construção, enfim, com o gerenciamento e as decisões tomadas a duas cabeças ou quatro mãos, como se diz, mas num determinado nicho de tamanho de empreendimentos. Né? Com a Maiojama, nós temos 2 negócios, um em andamento, que aliás, aqui perto de onde estamos, aqui na Cidade Baixa, na João Pessoa, que vai até a Limicível, é um mixed use, que é o Trend Downtown. É um terreno de 12.500 metros quadrados, uma obra grande, né, que tem, a gente chama da Torre Nano, que são compactos, que foi super bem, nós lançamos acho que em setembro de 23, entregamos agora no final desse ano, vamos entregar agora no final de 26, que são estúdios, tem uma torre office que a gente chama de escritórios, não é grande, são 6 andares, 3.000 metros quadrados mais ou menos, 6 lajes de 500. Ela já tem 60% vendida e ali é interessante, nós vamos dizer ali, nós fechamos uma operação de coworking com a Flowwork. Ah, legal. E eles vão operar ali. Então o prédio já vai nascer com vida de coworking. Eles estavam na Carlos Gomes, né? Eles continuam, né? Ah, e vai abrir um novo. Eles estão em Florianópolis, eles são um grupo grande hoje, um grupo regional forte, a Flowwork. Eles estão em Curitiba, em Florianópolis e Porto Alegre, pelo menos que eu saiba, né? Mas eles, pode ser que tenha outro local que eu não tenha conhecimento. E eles investiram no negócio e vão começar a operar, né? Então isso é bem bacana. E ali a gente tem várias lojas também. Tem uma área que liga a João Pessoa até a Lime Silva, onde vai ter um mall de lojas, serviços, e depois mais 2 torres residenciais voltadas para Lime Silva. Então ali vai trazer, é um empreendimento grande. A Maiojama trouxe, enfim, a oportunidade lá desde o 21, 22 a gente vinha olhando e acabamos entrando e lançamos. E depois temos um grande terreno juntos, que esse é para o futuro aí, que é a gente brinca que é a joia da coroa do Jardim Europa, que é um grande terreno que nós vamos desenvolver junto com o terrenista lá, mas isso para 27, 28. Rodrigo, então vocês entraram em 2021? Começamos a lançar em 21. E a gente começou a atuar em Porto Alegre, enfim, desenvolvendo projeto e olhando terrenos em 19. Em 19. Então a gente está falando de quantos empreendimentos entre entrega em andamento? Léo, salvo engano, do que já está lançado, eu vou contar aqui, mas acho que são 8. Nós lançamos o IVE, depois o Moody pela Vanguard, depois o Wave, 3 Vanguards. E Yuna, né? Yuna Vanguard 4 e o Trend Downtown com a Maiojama 5. Aí temos pela Plenge mais Orbitale, Verdun e Edition. Já são 3 lançados da Plenge. 8. Tem o Shift também da Vanguard 9. E o Sinté. O Sinté que nós estamos em pré-lançamento, então nós já estamos com 10 empreendimentos. Eu falei do Wave na praia, não? Não. Então são 10 mais um horizontal de condomínio de lotes que está pronto, né? Em média de 6 anos desde que vocês chegaram aqui no Rio Grande do Sul. É agressivo, né? De lançamento de 2021. Mais os land banks, as coisas que vocês têm para frente. E com pandemia, com enchente, você vê que a nossa vida não é fácil. Sempre né, de e a experiência emoções. Na praia também está bem legal, né? Do plantão de vendas, como é que foi feito. Porque na praia a gente sabe que é um mundo à parte de venda, mas a experiência lá está bem bacana também, do espaço. Você sabe que nem eu tinha ideia que nós estávamos com 11 na minha cabeça, 9, mas a gente vai contando, as coisas acontecem. É uma média de 2 empreendimentos por ano, assim, que eu acho que é um volume saudável, assim. Legal.
Deixa eu só fazer uma pergunta então aqui, que eu acho que vai acabar resumindo todas essas aqui, nossa, Léo. A gente sabe que o gaúcho, ele é muito bairrista, né? E as coisas são muito específicas aqui, tem que ser do nosso jeito, enfim. E eu vou trazer um produto que eu trabalhei bastante nele, que foi o Edition, tá? Que é toda uma questão de uma assinatura internacional, né? E os vídeos, a composição, enfim, tá, o Ronaldo Rezende assina o projeto, mas... Como é que foi vender esse empreendimento dentro do Moinhos, né? Uma rua muito específica com todo esse olhar nacional que trouxe para Porto Alegre? Porque eu trabalhei muito isso por uma imobiliária, né? A imobiliária São Vicente. E eu lembro que a gente tá no meio da São Vicente e aquilo, nossa, um empreendimento, o Edition e tal, mas a assinatura, tudo. E o gaúcho, às vezes, ele é muito bairrista. Ele gosta muito de coisas daqui e o Edition, ele é uma edição limitada, é um empreendimento totalmente diferente. Como é que é isso? Porque tudo que a Painge traz, ou a Vanguarda, a gente sabe que vem de fora e adapta um pouco aqui, mas a gente sabe que tem outras referências. Não, mas eu acho que primeiro, assim, o gaúcho, ele é bairrista, mas ele é inovador e ele está acostumado com isso, porque assim, nós temos grandes players aqui e tem vários empreendimentos que com arquitetos de fora, tanto quanto os grandes arquitetos daqui. Sim. A gente usa muito esse equilíbrio, né? No Edition, por exemplo, o Raul e o Ronaldo Rezende, aliás, hoje eles projetam para o grupo, para a Plaenge do Brasil inteiro. Né? A gente levou muitos profissionais daqui do Rio Grande do Legal. Sul para lá. Exportaram. A própria, fazendo um pouquinho de marketing de terceiros também, a própria Teline Von Tobel, que assina o paisagismo do Edition, também atua para nós em Londrina, Campo Grande, várias praças. Né? Então, assim, a empresa de maquete que a gente usa aqui, que é a 360, Sim. faz maquete para a gente no Brasil inteiro. A gente vai visitar o estúdio deles aqui, onde eles produzem as maquetes, está fabricando maquete para Campo Grande, para Cuiabá. Então, a gente tem um mix sempre de profissionais locais e, no caso do Edition, a assinatura de fora é a LW, que é a arquitetura de interiores, que é uma empresa que atua em Dubai e em alguns países do Oriente Médio, na Dinamarca. E a proposta foi trazer algo assim que trouxesse um equilíbrio, assim, uma coisa cosmopolita para a questão da específica de interiores, equilibrado com a arquitetura do Ronaldo e da Teline. Foi bem aceito, a gente fez até um meeting, que a gente chamou de um talk na época, levamos vários profissionais do mercado, enfim. Foi bem legal. E eu acho que a proposta está sendo muito bem aceita, assim. Esse mix de você trazer o alto, aí falando mais especificamente do alto padrão, assim, esse cliente ele está acostumado, né, com essa linguagem, digamos, mais universal. E a gente equilibra bem isso. Tem coisas mais regionais, né, por exemplo, os nossos apartamentos, aí falando um pouquinho de produto. No caso do Edition, ele tem a lareira, tem aqui em outras praças, não tem. É verdade. Né, apesar de serem frios, uma lareira, por exemplo, é um negócio que em Porto Alegre ainda tem um apelo muito forte, a gente mantém. Então, eu particularmente, eu vejo o gaúcho como bairrista com uma certa, assim, eu acho que ele valoriza muito as suas tradições, mas ele aceita bem quem é de fora e o que é novo, desde que as coisas sejam feitas de uma maneira também a respeitar os costumes locais, assim, isso já, como eu tenho muitos anos e eu brinco, tenho dupla cidadania, no meu caso eu sou gaúcho por opção, porque eu nasci em São Paulo e a minha vida profissional sempre teve muito ligada ao Rio Grande do Sul, né? Tenho uma filha, a Marina, que nasceu aqui, de fato é gaúcha autêntica, o meu filho mais velho é gremista fanático, e agora eu vou agradar metade do público, né? E embora nasceu em São Paulo, mas foi criado aqui, enfim, então... E eu, particularmente, tive uma facilidade sempre muito grande, assim, de me inserir tanto no mercado como nas minhas relações pessoais, assim. Então, eu acho que eu tenho uma personalidade forte, mas eu acho que o bairrismo é relativo. Acho que você sabendo trabalhar, eu nunca vi isso como um obstáculo. Legal. Vou pegar um gancho que tu falou no início. A gente aqui no 5, né, nós somos uma escola de educação e gestão, a gente não vende, não acredita na ilusão do que a incorporação não exige capital. Né? Acho que incorporação é igual a exposição de caixa. Não tem como. O que se pode fazer é sim, o empreendimento buscar formas de amenizar a exposição de caixa do negócio.
não sei se é a tua forma de pensar, vivendo todos esses mais de 30 anos no mercado, porque a gente percebe que ainda há empreendedores que entendem que a incorporação ela não tem um risco muito alto, que ela ainda não demanda tanto capital. Eu penso diferente, eu acho que demanda sim, independente do tipo nicho. Se tu pudesse falar um pouquinho dessa questão de risco, exposição de caixa, quanto que demanda, como é que vocês trabalham isso ao longo da carreira, até na Plaenge, se puder dar um briefing, um Eu acho que é contexto. um dos negócios de capital mais intensivo, assim, que exige capital. Desde porque. E você tem que separar muito bem também. Às vezes as pessoas têm. É um cenário, um mercado que tem pouca barreira de entrada. Digo, barreira de entrada. Não é um setor assim que exige altíssima tecnologia para fazer. Estou falando para fazer um empreendimento. Então, você ter uma empresa de 50, 60 anos é uma coisa. Agora, você ter um grupo de amigos que tem algum capital e que querem, né, em conjunto, incorporar, fazer um condomínio de casas ou fazer um edifício e tentar vender, não tem muita barreira de entrada. Desde que você consiga adquirir um terreno, né, contratar um arquiteto para aprovar um projeto e tal, você faz. Né? Obviamente, o risco de você fazer um empreendimento é uma coisa. A hora que você tem uma série de empreendimentos acontecendo em ciclos diferentes, em momentos diferentes, a chance de você precisar colocar capital é muito maior. Né? Mas, assim, não existe empreendimento que não precise de capital. Isso é ilusão. Mesmo quando você tem um terreno em permuta, você, no mínimo, vai ter que ter um financiamento para fazer a obra. Porque o que você vende, mesmo que você venda 100% do empreendimento, o cliente não paga à vista. Né? O cliente paga o que a gente chama da poupança. Se via de regra, um cliente vai pagando ali 40%, 50%, dependendo do nicho de mercado, ao longo da obra. 50% do valor. Então, esse 50% do valor que você recebe, normalmente você também não vende 100%, mas mesmo que você venda 100%, ele não é suficiente para cobrir todos os custos, Lógico. nem da obra, nem do que você tem que fazer do esforço de vendas e tudo mais. Então, sempre vai precisar de capital. Né? Eu acho que o capital, ainda hoje, para o setor, o mais saudável é o crédito imobiliário, ainda, apesar de estar num momento de custo mais desafiador, mas ainda é o capital mais acessível. Obviamente, num momento de crédito mais restritivo, as incorporadoras que têm um histórico bom com os bancos têm mais facilidade de acesso, né, tanto na oferta do crédito como na questão da competitividade de taxas. Mas eu acho que o crédito imobiliário ainda é o motor do setor. Hoje existem uma série de outras opções de funding, né, de certificados de recebíveis imobiliários, tem uma série de fundos de investimento com mecanismos diferentes. Está mais criativo, enfim. o setor o funding está mais criativo. Via de regra ainda com custo mais alto. Sim. Né, são mecanismos complementares, aí cada um usa de acordo com a sua visão, com seus interesses, para comprar terreno ou não. Mas assim, todos eles exigem que você saiba muito bem que dificilmente você vai ter que, sendo duas coisas, algum capital próprio você vai ter que colocar mais ou menos. Muitas vezes o momento de liquidar esse financiamento, seja do crédito imobiliário convencional ou de um CRI que você emitiu, eles normalmente têm datas de vencimento que nem sempre eles se pagam com o repasse que a gente chama do empreendimento, porque depende de você ter a velocidade de venda adequada, está num momento de economia onde os clientes tenham condição de fazer o financiamento ou quitar. Quando você está num momento de crise, às vezes você pode ter um índice de distrato maior, enfim. Não dá para você contar que você vai fazer tudo assim como um reloginho ali, como você planejou, e você tem que estar preparado para, se precisar, colocar capital. Eu acho que isso separa as empresas que, de fato, têm perpetuidade e duram 30, 40, 50, 60, 70 anos, e as empresas que nascem, ou nem todas as empresas vão ficando pelo caminho, ou vão desistindo, ou vão... É um setor que exige resiliência e responsabilidade, assim. E não é por acaso que tem muitas empresas familiares e que vão passando de geração para geração. E então eu acho que é um setor que exige visão de longo prazo e responsabilidade, assim, porque ele engana. Né? As pessoas têm uma facilidade de entrar, porque a barreira de entrada é pequena,
mas é um setor que demanda muito mais capital do que as pessoas acham. Principalmente para quem faz o primeiro, às vezes dá certo, aí ele acha que tudo são flores, vai para o segundo, aí pega um ciclo ruim, né? E é tudo. Quando eu falo ciclo, não é construção, é mão de obra, é preço, né? Tem muita interferência. Eu fiz essa pergunta que eu já tive a experiência de passar por companhias que pararam a operação basicamente por causa do fluxo de caixa, né? Então é aí que pega o negócio. Rodrigo, a gente dentro das empresas, no nosso pilar de consultoria, a gente faz alguns inputs de governança que são importantes. Tu falou um pouco de ciclo, de gestão. Tem um estudo, eu não sei bem a fonte, mas eu acredito que diz que a construção civil ela só é mais atrasada que a pesca, né? E eu acredito, porque... E que inovação que tem a pesca, né? É botar uma isca no anzol. E a gente faz alguns inputs que funcionam, que primeiro é ser gerenciada por alguns indicadores-chave, ter as viabilidades bem redondas, ter ritos de gestão, como reuniões semanais de vendas, reunião mensal de fechamento, com os planos de ações muito bem desenhados e controlados, né? Então, qual é o bastidor de uma empresa gigante como a Plaenge? Algumas ações de gestão de governança que funcionam, porque você como diretor regional, olhando toda a operação, né, se puder trazer aqui para nós, seria bacana. Eu acho que toda empresa de sucesso ela tem os seus indicadores que ela lê assim cotidianamente, né? A gente olha muito para o indicador de desempenho de construção, que as obras que estão acima ou abaixo do custo planejado e os planos de ação, enfim, para que se mantenham abaixo ou para mitigar as que estão desviando do custo. Velocidade de vendas e geração de caixa. Eu acho que basicamente são esses 3 indicadores assim que fazem um negócio imobiliário ter sucesso. O fluxo de caixa, o que você falou, é a alma de tudo, né? Mas ele é reflexo de vendas, reflexo do custo da obra está de acordo com o planejado. Então eu acho que se tiver uma obra bem controlada, né? Souber trabalhar bem a equação de funding e ser bem ativo no processo de vendas, eu acho que são as 3 coisas. A construção civil são 3 pilares, assim, comercial, financeiro e produção. Se os 3 não andam bem, a conta não fecha. Os 3 têm que andar bem, o processo comercial, o processo de construção e o processo de administração financeira. E um não é mais importante do que o outro. Acho que os 3 são importantíssimos. Tem momentos que um está mais desafiador do que o outro, mas os 3 sustentam o negócio. Tu falou um ponto importante aqui, são 3 áreas, 3 indicadores, vamos chamar, resumir. O básico bem feito funciona, né, Rodrigo? O que a gente vê é que muitas incorporadoras pequenas e médias não conseguem fazer o básico bem feito, né? Se tiver esse radar, acompanhar esses 3, tu vai tomando as decisões que tem que ser tomadas ao longo do tempo, né? Acho que você tem que ir olhando o que está acontecendo no negócio, né? Não adianta você deixar o negócio indo à deriva, porque tem muitas coisas que ao longo você vai corrigindo a rota, né? E o mercado se impõe, Léo. Você tem que saber também a hora que você vai conseguir sustentar um preço mais alto, a hora que você vai ter que ser um pouco mais... se adequar à realidade do mercado, né? Mas a verdade é que se você não tem indicador e não está acompanhando, é difícil. Então acho que acompanhar no dia a dia é fundamental, né? Nós somos meio que fanáticos assim pelos números, pelos números. Enfim. Rodrigo, uma pergunta final para a gente encerrar aqui. Se o Rodrigo fosse advisor de uma pequena ou média incorporadora, o que ele diria para os sócios do negócio não errarem ao entrar em um novo mercado? Léo, eu acho que é não subestimar o ciclo, é um negócio de longo prazo. Eu acho que quem busca resultado de curto prazo está no setor errado. Nosso negócio exige resiliência e trabalho duro, e você precisa saber que você precisa sim ter capital, ter retaguarda. Obviamente que quanto mais eficiente você for e conseguir levar com menos uso de capital, melhor, você está sendo mais eficiente. Mas para quem vê nisso um negócio e de longo prazo, ele vai precisar de capital. Então acho que é não subestimar o setor, porque é um setor que tem uma barreira de entrada pequena, mas é um setor difícil de você sobreviver a longo prazo, né? Tem coisas maravilhosas, né? Obviamente é um setor que propicia lucro, gera emprego, é um setor muito bacana, mas é um setor desafiador. Então, acho que não é para aventureiros. Maravilha, maravilha.
Então, você que está acompanhando, siga a gente nas redes sociais, @5educação, também se inscreve no canal, nosso podcast, tá? Muito obrigado, Angélica, obrigado, Rodrigo, aí, pelo tempo. Então tá, valeu, pessoal, obrigado, até a próxima.